Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos vídeos sobre escatologia bíblica em tempo real. E dessa feita, nós vamos trabalhar sobre três temas muito relevantes. Esses três temas vão ser muito edificantes para a sua vida. E eu louvo a Deus porque temos alcançado pelo menos 80% das pessoas em nosso país. E isso tem nos deixado muito felizes. Mas eu preciso que você continue se inscrevendo aí. Precisamos chegar a 1.000 inscritos para nós fazermos uma live ao vivo aqui e vocês ao mesmo tempo comigo. Mas para isso, você precisa se inscrever aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Estamos aí já com 993 inscritos. Faltam apenas 7 inscritos para nós chegarmos ao 1.000. Nos ajude aí, em nome do Senhor Jesus. Porque hoje nós temos um tema muito importante também dentro da escatologia. Dessa feita, nós vamos falar sobre 3 elementos muito importantes, que é o plano de salvação, segundo, as ressurreições, terceiro, o propósito da vinda do Senhor Jesus. Então, primeiro, o plano de salvação. Segundo, as ressurreições. Terceiro, o propósito da vinda do Senhor Jesus. Quando falamos sobre plano nos traz a ideia de planejamento. E todo planejamento, ele é de antemão. Por exemplo, quando você faz um plano de saúde, não é porque você está doente. Sim, mas nem sempre porque você está doente. Quando você faz um plano de saúde, é porque você quer se antecipar por algo que pode acontecer lá na frente. Existe aí também um plano de fundo mútuo. Não é que você já morreu ou está desejando a morte de alguém. Essa ignorância já passou. Mas você faz um plano de saúde para não haver crises no momento, ou que você falecer, ou que algum ente querido de ficar procurando caixão para comprar e eles aumentam o preço lá em cima quando é em cima da hora. E plano, então, a ideia de plano é algo que você faz de antemão, é um planejamento. Existem vários planejamentos. Mas, espiritualmente dizendo, no mundo espiritual, Deus já planejou a salvação. Eu já li texto aqui com vocês e quero ler de novo. Lá em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, já vai nos falar sobre esse plano de salvação que foi começado na eternidade e foi efetuado lá na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorá-lo a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pedro também fala, mas perceba que aqui está independendo de Israel. Adão e Eva ainda não havia sido criado e nem formado, e ainda não existia a terra e os céus que foram criados. E a Bíblia diz que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Significa que o plano de Deus de salvar o homem é porque ele quis salvar. Então, independe dos méritos, independe das minhas capacidades ou aptidões. É um ato da graça de Deus. E quando se falamos sobre a graça, nós pensamos só na graça que nós temos hoje, não, queridos. A graça de Deus, ela é proativa, quer dizer, à frente, mas a graça de Deus também ela é retroativa. Ou seja, por que Noé foi salvo? É porque ele achou a graça ali em Deus e ele alcançou a salvação. Perceba que ali nós já vemos a graça, né? Já no Antigo Testamento. Se você tiver dúvida sobre a graça, deixa o seu comentário aí que nós vamos estar falando para você. Existem vários tipos de graça, tá bom? A graça salvadora, a graça comum, a graça por um benefício. Tem várias formas sobre a graça, depende do contexto.
mas existe a graça salvadora, a graça para a salvação. E existe também a graça comum. Então perceba que a graça é retroativa, mas também é proativa. Ela atrás tem alcançado pessoas e alcança pessoas ainda hoje, por meio da salvação efetuada por Cristo. Então o plano de salvação é isso. E aí quando se falamos sobre o plano de salvação, eu preciso entender que esse plano de salvação de Deus não foi somente para a Israel, mas também para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto aqui, porque eu disse a vocês que nós vamos estar lendo vários textos aqui, tá bom? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra ali três povos que eles unidos se tornam um. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 diz assim: não vos torneis escândalo ou algo que causa tropeço. Primeiro, nem a igreja, nem a gentios e nem judeus. Então Paulo fala aqui que não devemos causar escândalo. Primeiro que ele fala aos judeus, aos religiosos, à igreja, aos gentios, aqueles que não são cristãos, e à igreja do Senhor Jesus. Então aqui nós já vemos três povos. Nós vemos aqui os judeus. Segundo, nós vemos aqui os gentios. Terceiro, nós vemos aqui a igreja de Deus. Mas o que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é esses dois povos se tornando em um só. Judeus e gentios unidos a Cristo Jesus. Nós vemos essa barreira que foi quebrada lá em Efésios, capítulo 2. E Cristo trouxe essa união entre judeus e gentios unidos em Cristo. Então a igreja, ela é judeus e gentios unidos a Cristo Jesus. Então o plano de salvação, que ali quando saiu da arca de Noé, foi saído ali três povos. Gênesis capítulo 9, versículo 18, que aí a partir do momento que saiu da arca, começou a povoar a terra. Quais foram esses três povos? São, primeiro, Sem, segundo, Cã, terceiro, Jafé. Esses povos de Sem povoou ali a região da Ásia, que foram os hebreus, onde surgiu os hebreus e os assírios. Cã, a geração dos caimitas, migraram para a região da África, no Mediterrâneo ali da Arábia. E Jafé, ou os jafeitas, foram os indo-europeus, os arianos ali, ou seja, são gentios. Então nós já vemos, queridos, que esse plano de salvação de Deus não surgiu apenas com o aparecimento da igreja. Esse plano de salvação já é de muito tempo. Quando nós vemos ali que Deus ordenando que Noé coloca ali na arca dos animais limpos. Os animais limpos são 7 ali, par. E dos animais que não são limpos, que são impuros, apenas 2, par. Então perceba que já é Deus mostrando ali que a salvação é alcançada também para os gentios considerados como impuros. E a salvação também para os judeus. Perceba que eu sempre digo que todo mundo olha, Noé foi salvo e Noé foi salvo na arca. Mas o que me deixa mais alegre em Noé, por ele ter alcançado a sua salvação, porque a salvação é isso. É você conviver com pessoas diferentes. Inclusive, logo vou estar lançando meu livro, a qual nós temos, um dos temas do livro é 4 pessoas ali que são diferentes, mas para propósito iguais.
E a maior graça de Noé, dele ter sido salvo, foi dele conviver com pessoas diferentes ali dentro da arca. Porque a salvação é isso. É você conviver com uma pessoa diferente. Às vezes você está na igreja, o irmão ou a irmã que está lá não tem a sua mesma ideologia, o seu mesmo pensamento. Mas você está ali com o mesmo propósito. O propósito é único, mas são pessoas diferentes. Então Noé foi salvo por causa disso. Porque ele aprendeu a conviver com animais diferentes, pessoas diferentes, os filhos ali, e as noras ali, e a sua esposa também, todos ali no mesmo propósito, na mesma embarcação. E aí, queridos, o plano de salvação é para os gentios. Então, quem são os gentios? E também são para a igreja. Quem é a igreja? E também são para os judeus. Então, eu quero falar aqui sobre esse plano de salvação, que é para os judeus, o plano de salvação para os gentios e o plano de salvação para a igreja. Quem são os judeus? São todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, chamado também de israelitas e filhos de Israel, ou seja, Israel, o povo judeu. Perceba, nós vemos lá em Gênesis, a lei da chamada ali de Abraão já começou ali. Abraão também era um gentil, queridos, porque por mais que, é bom que você aprenda isso, porque quando nós vemos Abraão como judeu, não. A própria Bíblia mostra, né? Deus chama Abraão, ele habitava ali na Mesopotâmia, na Babilônia ali, na região hoje chamada Iraque, né? E Deus chamou ele, a partir dele, né, fez toda a descendência judaica. Então Abraão era um gentil, também a salvação foi para ele. E nós vemos que os gentios, o plano de salvação para os gentios, são chamados, quem são os gentios? São os não-judeus, considerados como gregos ou também nações. Muitas vezes é identificado como grego, estrangeiros ou nações. E a igreja são todos judeus e gentios convertidos a Cristo Jesus. Então, o plano de salvação é para todas essas pessoas. Porque Deus não tem acepção de pessoas para nos salvar. Em todas as dispensações, Deus tem salvado. Então, uma vinda de Cristo, ele vai vir dessa forma, a vinda de Cristo. Ele vai vir para os judeus, como já veio, mas nem todos aceitou a Jesus, porque alguns ainda lá em Israel esperam o Messias, então não aceitou a Cristo. Tanto é que eles não aceitam o Novo Testamento, porque eles não aceitam Jesus. Se eles aceitar o Novo Testamento, eles aceitam Jesus. Então Jesus vai vir como Messias libertador após expurgá-lo mediante a grande tribulação, porque eles vão achar que eles vão aceitar o anticristo e não vão aceitar Cristo. Então eles vão ser enganados, e depois no final Cristo vai vir ao encontro deles. Para os judeus, que são nações, ele vai vir como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para julgá-lo. E para a igreja do Senhor Jesus, ele vai vir com duas identidades, como noivo para uma noiva. Por isso que é necessário todo esse preparo. A igreja, independente se é homem ou mulher, ela é noiva de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu sempre digo que aqui a noiva é a mais honrada, é a mais aguardada nos casamentos, aquela que demora, que faz aquele drama para demorar e chama atenção, aqueles vestidos, aquelas coisas. Mas aqui na terra, a mais honrada é a noiva. Mas lá no céu, eu sempre digo que quem será mais honrado é o noivo. Ele é que é mais digno de honra, de glória e louvor e adoração, porque é por ele, é por Cristo que nós vamos estar lá no céu, porque vamos. Então, o que ocorrerá então na vinda do Senhor Jesus, né, vai ocorrer quando Jesus vir, a ressurreição de todos os santos, do tratamento desde Adão, o primeiro até o último que aceitar a Cristo Jesus, que pode ser um gentil. E depois vai ter as bodas do Cordeiro, que não deve ser confundida com as bodas lá de Mateus, capítulo 22, onde é um convite a Israel para participar de um banquete ali naquelas bodas. Então, nós vamos perceber, nós já falamos sobre esse plano de salvação, vamos falar agora sobre as ressurreições.
Quando falamos sobre ressurreições, não podemos confundir com a ressurreição física, porque houve ressurreições físicas no Antigo Testamento. Só para conhecimento de vocês, quantas ressurreições houve no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos revela 3 ressurreições. Primeiro, o filho da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, do 22 ao 24. A segunda ressurreição, o filho da Sunamita, 2 Reis 4, 36 e 37. E a terceira ressurreição que houve foi o homem que foi sepultado ali e aí caiu na sepultura de Eliseu, 2 Reis 3, 20 e 21. Ou seja, por aquele homem que está correndo, pulou ali na sepultura de Eliseu, ele foi ressuscitado. E no Novo Testamento, quantas ressurreições que a Bíblia nos mostra? 7 ressurreições. Eu estou dizendo o que a Bíblia nos mostra, tá bom? Primeiro, Lázaro, João 11. Segundo, o filho da viúva de Naim, Lucas 7. Terceiro, a filha de Jairo. Quarto, muitos santos na ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, vocês sabem muito bem que Jesus é as primícias dos que dormem, né? Mateus 27, 53 e 54. Ressuscitaram muitos santos, não todos, muitos santos do Antigo Testamento, quando Jesus ressuscitou. Mas primeiro ele, porque ele é as primícias dos que dormem. Quinto, Dorcas, que foi ressuscitada ali por Pedro, Atos 9, 39 ao 42. E a sétima, Jesus, a qual ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu de glória. Então, quando falamos sobre as ressurreições, essa ressurreição que eu estou falando aqui é aquela ressurreição da vinda do Senhor Jesus. E essas ressurreições, elas serão em 3 grupos distintos. Essas ressurreições, queridos, não vai ser, como se dizer assim, tudo de uma vez só. Essa ressurreição, primeiro eu quero falar sobre a ressurreição geral. A ressurreição geral é de todos. E a ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição é de Cristo, né, que ele ressuscitou lá, que eu já falei as primícias. A segunda ressurreição é a geral, né, que essa já faz do segundo grupo, distintos, que é a ressurreição geral, que será na vinda do Senhor Jesus. E depois vai ter os rabiscos, aqueles que vão ser ressuscitados na grande tribulação, que faz parte da primeira ressurreição. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que faz parte da primeira ressurreição. Quem faz parte da primeira ressurreição é aqueles que vão ser ressuscitados para ainda a salvação, independente se é na grande tribulação. Independente se é a grande tribulação. Porque vai ter 3 grupos distintos. A qual também, queridos, quando nós vemos ali em Israel, ali existia 3 colheitas em Israel. Isso você vai ver, eu não vou ler aqui devido ao nosso tempo, mas você vai ler lá em Levítico. Levítico, capítulo 9, do 23, do 9 ao 25. Você vai perceber ali 3 colheitas em Israel. A primeira colheita era as primícias que era levada ao sacerdote. A segunda colheita geral, ou seja, deles, a do Pentecostes, que eles ouviam ali, levava a colheita. E a terceira, que era dos pobres, viúva e dos órfãos, ou seja, que era de 3 em 3 anos. Então, esses 3 colheitas ali. Então, na grande tribulação vai ter a grande colheita. Lá em Apocalipse fala sobre a vítima, sobre isso. Aí também fala. Bom, essas ressurreições, elas são etapas. Perceba que primeiro houve a ressurreição de Jesus, né? Outros que com ele ali ressuscitaram, e vai ter a segunda ressurreição geral, que vai ser na vinda do Senhor Jesus, e faz parte também dessa ressurreição aqueles que tiverem ali as 2 testemunhas e os que tiverem na grande tribulação. Apocalipse 6, 9 ali, a partir do nosso você vai ver algumas pessoas que clamam mais, pedem para eles aguardar um pouco, para que tem mais pessoas que vão morrer como eles foram degolados ali na grande tribulação. E até o fim da grande tribulação, nós vamos ter essas pessoas que vão ser salvas. Apocalipse 7, 14, nós vamos ver pessoas que vão ser salvas que vieram de tribulação. Então, quando falamos sobre a ressurreição, Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. E no arrebatamento, ele vai ressuscitar todos os santos do Antigo Testamento. Mas isso tem um propósito. Qual é o propósito?
qual é o propósito da vinda do Senhor? Ou seja, ele vai livrar da ira futura, porque a grande tribulação é livrar a igreja da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10, Cristo nos livra da ira futura. Por isso que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação derramar da ira futura. E o outro propósito é levá-los para os céus, porque não faz sentido o arrebatamento sem estar no céu, mas o mais importante é estar na presença de Deus para sempre. Então, nós falamos aqui sobre esse plano de salvação de Deus, falamos aqui sobre as ressurreições e também sobre o propósito, né? O propósito é, primeiro, livrar da ira futura, que é a grande tribulação derramada da ira de Deus. Segundo, e levar para os céus. Lá em Filipenses, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E Filipenses 3:20 Paulo fala muito sobre cidadão dos céus. Paulo diz que mais a nossa cidade está nos céus, da onde espera o nosso Senhor Jesus. Então ficamos aqui com essa confiança, fiquemos aqui entendendo sobre o plano de salvação, sobre as ressurreições e os 3 ressurreições distintas ali que eu expliquei para vocês, e também falei qual é o propósito das ressurreições e a vinda do Senhor Jesus. Se esse vídeo foi bom para você, se tem alcançado você, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no nosso canal e compartilhe com mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe.